Santo, santo é o teu nome. A ti seja toda a honra, toda a glória, todo louvor. Santo, santo é o teu nome, meu Deus. Louvado seja o teu nome. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Louvado e exaltado seja o teu nome, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus amigos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nessa noite, mais uma vez, vamos estar louvando, exaltando o nosso Deus, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a esse momento de louvor, a esse momento de adoração, esse momento tão importante em que entramos na presença do nosso Deus para louvar e exaltar o seu santo nome. Sejam bem-vindos, sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Gostaria de, desde já, dar as boas-vindas, meu cunhado querido, Geraldo Magalhães, e minha irmã querida, Nilza Magalhães. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Geraldo, Nilza, Tânia, minha querida sobrinha Tânia, seja bem-vinda, minha querida, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Tânia. Sejam todos bem-vindos, todos que nesse momento estão sintonizados a esta programação de louvor, de adoração ao nosso Deus. Mais uma vez estamos aqui, meus irmãos, para dizer quanto nosso Deus é lindo, quanto nosso Deus é santo, quanto nosso Deus é poderoso, quanto nosso Deus nos ama. Estamos aqui, meus irmãos, com esse objetivo, com esse propósito. Beijos, abraços para todos vocês. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Está conosco também, como sempre, nosso pastor Emerson. Seja bem-vindo, meu irmão. Desde já convido vocês para ir entrando aí, compartilhando e se inscrevendo no canal. Faça sua inscrição. Já tenho aí muitos irmãos, muitos amigos que se inscreveram. E você inscreva e também divulgue esta obra, tá bom? Divulgue este canal com seus amigos, sua família. Gostaria de agradecer a todos vocês que já têm divulgado, já conseguiram pessoas na família para estar participando, né? Nós aqui estamos bem, graças a Deus, estamos com saúde, estamos nas mãos do Senhor, né? Damos boas-vindas também, minha prima querida Vanessa Aragão. Aí, Geraldo, mais uma parente sua aí, ó. Vanessa Aragão, menina linda, abençoada por Jesus, prima querida aí, ó. Vamos fazer amizade, vamos estreitar os laços dessa família querida, né? Nós temos também nosso irmão Wendel Santos. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu irmão. Muita saudade de você também. Então, meus irmãos, que eu estava falando aqui, está tudo bem, graças a Deus. Estamos com saúde, estamos em paz, né? O clima muito bom, muito gostoso. Estamos aqui nos preparando mais uma vez para louvar e exaltar o Senhor, né? E estar na companhia de vocês é muito importante, né? Muito importante mesmo. Maravilhoso, né? Tá bom, meu irmão. O irmão Endo tá falando que quando ele vier na Bahia, ele vem aqui. Venha mesmo, será bem recebido, com todo amor, todo carinho. Estamos também
com nossa irmã querida, irmã Cida Moraes. Seja bem-vinda, minha irmã. Irmã Cida ali de Vitória da Conquista, Cercadinho, povoado de Cercadinho. Ela, sua filhinha linda, Alana, seu esposo lindo, querido, que eu conheço desde criança, né, André. Seja bem-vindo, André, Alana, Cida, Graça, Tezinho, essa família querida aí de Vitória da Conquista. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Nós vamos estar orando nesse momento e depois estaremos aqui colocando um hino de louvor para estarmos louvando e exaltando o nosso Deus. Vamos estar, meus irmãos, meditando no tema nessa noite. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Vamos estar aqui fazendo uma série de reflexões sobre a pessoa bendita, santa, poderosa que é o Espírito Santo. Quero compartilhar com vocês esse conhecimento, essa instrução da Santa Palavra de Deus. Vamos orar, né? Vamos entrar em oração na presença do Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, entramos na Tua presença, ó Deus, com essa programação, ó Deus, com esse vídeo, para estarmos, ó Deus, dizendo como o Senhor é grande, poderoso, maravilhoso, como o Senhor, meu Deus, é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, Pai. Nós te agradecemos porque, mais uma vez, o Senhor nos permitiu estar na Tua presença, está invocando, está exaltando o Teu nome, Pai. Te entregamos todos esses irmãos, amigos que têm interagido conosco, que têm participado, ó Deus, todos aqueles que já se inscreveram no canal, todos aqueles que estão divulgando esse canal, ó Deus, todos aqueles que têm, ó Deus, nos ajudado a levar o ID bendito, levar o santo evangelho do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. Rogamos a Tua bênção sobre todos, sobre esta programação, sobre este momento tão especial, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Santo, santo é Teu nome, né, meus irmãos? Meus irmãos, vamos estar colocando um hino e você louve a Deus conosco, tá bom? Esteja louvando ao Senhor com esse hino. Em espírito e em verdade, te adoramos, Senhor, te adoramos. Louvemos ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Em espírito e verdade. Seja bem-vinda, Eliette Silva. Paz do Senhor, minha irmã.
Novitânia, querida. Ministrando louvor. Ministrando louvor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Santo, santo é teu nome, louvado e exaltado seja o teu nome, meus irmãos. É maravilhoso louvarmos o Senhor, exaltarmos o seu nome, meus irmãos, porque Ele é justo. Você que ama a justiça, você que ama o amor, você que ama a paz, esses atributos nós só encontramos verdadeiramente diante do nosso Pai. Só Ele, ser humano nenhum, consegue te amar. Ser humano nenhum consegue ser justo, consegue ser perfeito, quanto o nosso Pai, quanto o nosso Deus. Por isso que Ele é digno de toda a honra, todo o louvor, né? Vamos louvar o Senhor. Vamos louvar o Senhor, irmã Nilda Sandro. Louvemos o Senhor, minha irmã. Seja bem-vinda. Louvemos o Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos.
Nascemos para te adorar, nascemos para te louvar, Jesus. Espírito Santo, Deus poderoso, Deus forte. Nascemos para te adorar. Nascemos para te louvar. Esse é o objetivo, o propósito de estarmos aqui na terra. Louvar, exaltar, bendizer o teu santo nome. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Louvado, exaltado seja o teu nome. Meus irmãos, nós vamos estar nesse momento entrando na reflexão dessa noite. Vamos estar falando sobre o Espírito Santo de Deus. Convidamos vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 17. Depois vocês leiam todo o capítulo, muito importante, para que possamos estar cada vez mais adquirindo conhecimento acerca do Espírito Santo, acerca do nosso Pai, acerca daquele que nos guia, nos guarda, nos abençoa diariamente. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 7, a palavra de Deus diz assim, 14, 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nos últimos dias da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ele que teve uma vida aqui muito breve, morreu muito jovem, foi assassinado, foi morto, né? Morreu na cruz por nossos pecados. Ele partiu da terra com 33 anos. E antes do nosso Senhor partir, ele disse para os discípulos, eu vou para o Pai, eu vou para o céu, mas não vos deixarei sós, não vos deixarei órfãos. Eu vou estar convosco, vou estar convosco na pessoa do Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo, o outro Consolador. Eu sou Consolador e ele também é o Espírito Santo Consolador, para estar convosco todos os dias. O Espírito Santo vai estar guiando, abençoando, consolando, fortalecendo vocês a cada momento. Eu irei, assim como é muito importante estar comigo, será importante para vocês estar com o Espírito Santo. Ele disse o Espírito de verdade. É esse Espírito que eu enviarei, que vai estar convosco, o Espírito de verdade. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é apresentado aqui nesse texto como o Espírito de verdade. Você que gosta da verdade, você que não gosta da mentira, você que gosta de andar dignamente, honestamente, você é uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo, porque a verdade pertence ao Espírito Santo. Jesus disse o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber. O mundo, meus irmãos, são aquelas pessoas que ainda não fizeram um compromisso de fé com Jesus Cristo, ainda não renasceram, ainda não se converteram. Deus criou toda a humanidade, todos são criaturas de Deus, mas filhos e filhas de Deus são aqueles que assumem o compromisso de viver com suas vidas devotadas, consagradas ao Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus diz o mundo não pode receber, o mundo são aquelas pessoas que ainda não reconhecem, não se curvaram ao Senhor Jesus, não se curvaram ao Espírito Santo de Deus. Aí Jesus disse, porque eles não vê o Espírito Santo e eles não conhecem
o Espírito Santo, mas vós o conheceis. Vós o conheceis. Então Jesus ele diz aqui que os discípulos, que os filhos de Deus, eles conhecem o Espírito Santo. Aqueles que andam com Deus conhecem o Espírito Santo. E depois nós vamos estar falando aqui onde é que nós, como é que nós conhecemos, como é que nós sabemos que o Espírito Santo está agindo, está trabalhando. Depois nós vamos estar falando, meus irmãos. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que o discípulo de Jesus, o servo, a serva de Jesus, conhece o Espírito Santo, porque habita convosco e estará em vós. Então, meus irmãos, o homem e a mulher, o pecador, quando ele reconhece que ele é pecador, quando ele arrepende dos seus pecados e ele se entrega ao Senhor Jesus de todo o seu coração, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo, a partir daquele momento, ele vem habitar em nossos corações. O Espírito Santo vem habitar conosco. Então, quando você vê um servo de Deus fazendo coisas lindas, não é ele que está fazendo, é o Espírito Santo que está fazendo através dele. Ele é um instrumento. É como se fosse um violão. Mas quem está tocando as cordas é o Espírito Santo. Então, quando você vê uma serva de Deus, um servo de Deus, agindo de uma forma maravilhosa aqui na terra, você exalte o Espírito Santo. Você não exalte a pessoa, exalte o Espírito Santo. Exalte a Deus, porque é Ele que nos usa para fazermos a sua obra. Então a palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita. Então, meus irmãos, o Espírito Santo não é um inquilino que paga um aluguel, mora em nossos corações provisoriamente e depois vai embora, não. O Espírito Santo, ele vem habitar no coração do homem, ele vem habitar no coração do crente, do convertido, para sempre. Para sempre. Então, quando você se converte verdadeiramente, o Espírito Santo vem habitar no seu coração para sempre. Porque existem conversões, né? Existem pessoas que se convertem verdadeiramente, existem pessoas, meus irmãos, que só tomam assim uma decisão, né? Mas não aquela decisão verdadeira, né? Eles são chamados convencidos, não são convertidos, né? Aqueles que andam brincando nas igrejas, brincando de cristão, são chamados convencidos, mas o verdadeiro convertido, aquele que mudou radicalmente de vida, ela é habitada pelo Espírito Santo. E aí o Espírito Santo entra e não sai mais. Fica no teu coração, no meu coração, em nossas vidas, agindo, atuando, trabalhando para sempre. Então eu tenho cerca de 40 anos, né? O Espírito Santo habitando em mim. Quantos anos tem você que o Espírito Santo está habitando em você, né? Você sabe quanto tempo. No dia que você se entregou verdadeiramente ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem habitar contigo. O Espírito Santo vem habitar na tua vida. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, meus irmãos, ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Existe uma religião aí, que eu não vou falar o nome aqui, por questões éticas, né? Não vamos falar. Existe uma religião aí que eles dizem que o Espírito Santo, meus irmãos, é uma força. O Espírito Santo é como aquela força, aquela energia que vem da hidrelétrica para as nossas casas, para as nossas residências. O Espírito Santo é ar, é um ar que enche um pneu,
enche um pneu de moto, de bicicleta, de caminhão. Então, essa religião, eles ensinam isso. Eles menosprezam o Espírito Santo de Deus. Eles menosprezam a Deus dizendo isso. Dizendo que o Espírito Santo é uma força. E eles chamam o Espírito Santo de força ativa de Deus. É assim que eles chamam o Espírito Santo. Eles menosprezam o Espírito Santo, chamando assim, de força. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz, nós vamos mostrar para vocês, que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, esse que habita no seu coração, que habita em nossos corações, é um ser vivo, santo, poderoso. Então, por isso que o cristão nunca pode dizer que ele está só. Nunca pode dizer, eu estou sozinho, eu fui abandonado. Se você tem o Espírito Santo, você não anda só. Você não vive só. 24 horas o Espírito Santo está com você. Lhe guiando, lhe guardando, lhe abençoando, lhe iluminando. O Espírito Santo está conosco 24 horas. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito Santo é uma pessoa. Jesus nunca chamou o Espírito Santo de isto, de coisa. Quando ele falava do Espírito Santo, ele sempre falava como sendo uma pessoa. E no capítulo 14, 15, 16, você pode ler em São João, Jesus identificando, Jesus falando sobre o Espírito Santo como sendo uma pessoa, um ser, meus irmãos, que tem emoções, um ser que pensa, que tem intelecto, que tem vontade. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos diz isso, né? O Espírito Santo é real. Ele é uma pessoa, ele é real. Ele habita no coração do crente. Ele habita no coração do homem e da mulher que nasceu de novo, que foi transformado, que foi radicalmente transformado. Então, externamente, você é a mesma pessoa de ontem, de 5, de 10 anos atrás. Mas interiormente, quando assumimos um compromisso com o Espírito Santo, meus irmãos, a coisa muda. A coisa muda. Nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa, cheia de amor, de paz, de união para levar para as pessoas. Né? Uma pessoa diferente, uma pessoa transformada, uma pessoa que pensa de fazer sempre o bem para o seu próximo e de estar sempre louvando e exaltando a Deus. Então nós vamos mostrar, meus irmãos, aqui alguns versículos onde identifica o Espírito Santo como uma pessoa. Então você pode ir acompanhando aí. Apocalipse capítulo 2, verso 7. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ele se comunica. O Espírito Santo ele fala. O Espírito Santo ele tem voz. Ele não é uma força inanimada, uma coisa. Não podemos chamar ele de isto, de coisa, de força, como algumas religiões. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele fala. Em Apocalipse 2:7, a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. O Espírito Santo, ele fala, meus irmãos. Por isso que você deve viver conversando com ele, dialogando com ele todos os dias. Todas as vezes que você vai orar, você está orando ao Espírito Santo. Você está orando ao Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Ele se comunica conosco através da fala. Também Atos capítulo 13, verso 2. A palavra de Deus diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Glória a Deus, né, meus irmãos?
Disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, quem separou o apóstolo São Paulo, o apóstolo Barnabé e todos os apóstolos, eu e você, quem nos chamou, nos separou, nos convocou, foi o Espírito Santo. É ele que separa, é ele que chama, é ele que convoca, é ele que organiza a obra da salvação. É ele que prepara, ele que organiza, ele que envia, nos capacita para fazermos a obra de Deus. É o Espírito Santo. Então, meus irmãos, eu volto a falar, o Espírito Santo é uma pessoa. Você nunca pode dizer estou só, porque ele habita com você para sempre, né? Ainda nós vemos, meus irmãos, em Romanos capítulo 8, versículo 26, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, além de falar, o Espírito Santo também intercede por nós. Ele ora por nós. Assim como nós oramos pelo nosso próximo, o Espírito Santo ora por nós. Que coisa linda, né? Ele intercede por nós. Então, meus irmãos, muitas vezes você esquece de pedir oração a alguém, não se preocupe. Quando você não pedir oração a alguém, quando alguém não orar por você, não se preocupe, porque o Espírito Santo ora por você. Ele se intercede por você. A palavra de Deus nos diz em Romanos 8, 26, a palavra de Deus diz, do mesmo modo, o Espírito Santo nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meus irmãos, eu e você, por mais que façamos orações lindas, orações comoventes, mas eu e você não sabemos orar como devíamos. O Espírito Santo de Deus intercede por nós, para que as nossas orações cheguem filtradas nos céus, na presença de Deus. Ele é o filtro que filtra nossas orações. O Espírito Santo, ele intercede ao Pai, junto a Deus por mim e você. Ele ora junto com você, ele ora junto comigo, para que nossas orações cheguem filtradas nos céus. Nossas orações cheguem, meus irmãos, a ponto do nosso Deus receber, nosso Deus se agradar, porque o Espírito Santo intercede. Ele é chamado intercessor. A palavra de Deus também, meus irmãos, nos diz, nos mostra que o Espírito Santo é uma pessoa, porque ele testifica. O Espírito Santo é uma pessoa porque ele testifica, ele dá testemunhos. Ele é a sua e a minha testemunha principal. É o Espírito Santo. Quando você não tiver testemunha, não se preocupe aqui na terra, porque você tem o Espírito Santo como sua testemunha. Quando você acontecer alguma coisa com você, você diz, aí não foi filmado, não tinha ninguém vendo, não tinha ninguém ouvindo, como é que eu posso me defender? Não se preocupe, porque o Espírito Santo, meus irmãos, ele testifica, ele é a nossa testemunha. Em João, capítulo 15, verso 26, a palavra de Deus nos diz, quando, porém, vier o Consolador, Jesus dizendo, quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse, o Espírito Santo, dará testemunho de mim. Então, meus irmãos, o Espírito Santo, ele é testemunha. Ele é a nossa testemunha e principalmente a testemunha do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa testemunha.
a minha e a sua, e principalmente do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deu testemunho, ele dá testemunho diariamente de Jesus. Ele fala para mim e para você quem é Jesus, o que Jesus veio fazer aqui na terra. Por que Jesus morreu por cada um de nós? Ele testifica. Ele é a nossa testemunha. A testemunha que eu e você precisamos para termos certeza que andamos na presença do Pai, fazendo a vontade do Pai. Temos o Espírito Santo testificando. Ele também, meus irmãos, é uma pessoa porque ele nos guia. O Espírito Santo nos guia. A palavra de Deus nos diz, meus irmãos, que quando a pessoa não se converte a Cristo, ela é uma pessoa cega. E Jesus diz, são cegos guiando cegos. Mas depois que nos convertemos, nós temos o Espírito Santo para nos guiar. Então, se você tem um bom procedimento, se você tem uma boa conduta, agradeça ao Espírito Santo, louve o Espírito Santo, porque é Ele quem te guia, é Ele quem te conduz, Ele é uma pessoa, é um ser vivo, santo e poderoso, Ele te guia, Ele nos guia. Em Atos capítulo 8, 29, a palavra de Deus nos diz, então disse o Espírito Santo a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. O Espírito Santo guiou Filipe para ir até aquele viajante que a Bíblia identifica como eunuco, lá em Atos capítulo 8. Ele estava viajando, lendo o livro do profeta Isaías sem entender. E o Espírito Santo disse, vá Filipe, até aquele meu filho que está lendo a minha palavra. Acompanha ele e abra sua boca. E eu vou te usar para ministrar salvação, para ministrar poder no coração dele. Ele nos guia, meus irmãos. E o Espírito Santo guiou Filipe até aquele viajante. O Espírito Santo nos guia, meus irmãos. Ele nos guia. Nós nunca estamos sós. Nós temos direção. Nós somos pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa. Todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Você se sente uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus? A sua vida tem mudado? Você tem sentido experiências diferentes acontecendo com você? Coisas diferentes acontecendo com você? Se você tem vivido assim, é o Espírito Santo te guiando. É o Espírito Santo de Deus te conduzindo. Uma pessoa que anda na presença de Deus, ele nunca vai dizer quem é ou onde está o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está 24 horas conosco, nos guiando. Que coisa linda, né, meus irmãos? Nós não temos como tropeçar nessa vida de maldade, de injustiça, nessa vida, meus irmãos, de desrespeito, de imoralidade. Eu e você não temos como tropeçar se vivermos sob a dependência do Espírito Santo de Deus. Não temos como tropeçar. Ele nos guia. A palavra de Deus também nos diz em Atos capítulo 16, os versículos 6 e 7 diz assim, e percorrendo a região Frígio, Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não os permitiu. Então, meus irmãos, muitas vezes eu e você, nós pretendemos fazer alguma coisa e não dá certo. Nem sempre, mas algumas vezes é o Espírito Santo. Algumas vezes que eu e você vamos fazer alguma coisa que não dá certo,
Louve o Espírito Santo, agradeça o Espírito Santo, que é ele que não permite que nós façamos aquela coisa. Porque a palavra de Deus diz que há caminhos que parecem direito para o homem, mas diante de Deus são caminhos de morte. Então, muitas vezes, eu e você pretendemos fazer alguma coisa e não dá certo. Não fique triste. Louve o Espírito Santo. Louve a Deus. É o Espírito Santo de Deus nos guiando, meus irmãos. A palavra de Deus nos diz que ele ordena. Ele dá ordens. Ele dá ordens. Então, meus irmãos, ele nos livra de perigos. Ele nos livra de decisões, de péssimas decisões, de péssimas escolhas, muitas vezes quando nos deixamos guiar por ele. Ele nos ordena, ele nos guia, ele testifica e ele também nos conduz. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, a palavra de Deus diz assim: quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, meu irmão, meu amigo, se você é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus, se você já entregou sua vida ao Espírito Santo, você é uma pessoa guiada. Ele te conduz. Ele não só guia, ele não só ordena, como ele nos conduz. Ele nos conduz. Sabe o que quer dizer conduz? É como que carrega. Ele nos carrega nos braços, no seu colo, para que não tropecemos no pecado, nas coisas erradas deste mundo. Então, todas as vezes que alguém disser para você como você é uma pessoa de bom procedimento, de boa conduta, exalte o Espírito Santo de Deus, porque é ele que te conduz. Quando alguém te exaltar, quando alguém te louvar pela tua conduta, pelo teu procedimento, exalte, louve o Espírito Santo, porque ele nos conduz. Ele nos carrega como uma criança, como um bebê. Ele nos carrega nos braços. Em Atos capítulo 20, verso 28, o Espírito Santo, meus irmãos, é uma pessoa porque ele nomeia. Ele nomeia. Em Atos 20, 28, a palavra de Deus diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, meus irmãos, o Espírito Santo nomeia. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Então, é o Espírito Santo, meus irmãos, que constitui, que nomeia, que convoca pessoas para nos auxiliar, para nos guiar, para nos orientar. Quantas vezes nós recebemos na nossa casa ou em algum lugar onde estamos a presença de uma pessoa e aquela pessoa vem nos dar uma orientação, um conselho, vem nos ensinar um caminho a seguir, uma decisão a tomar. E quantas vezes nós exaltamos a pessoa e esquecemos que é o Espírito Santo que constitui essas pessoas para nos guiar, principalmente, meus irmãos, em relação às coisas espirituais. Os líderes da igreja levantados por Cristo, os líderes são levantados, nomeados pelo Espírito Santo para cuidar de mim e de você. O teu líder é uma pessoa guiada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo nomeia homens e mulheres, capacita
para nos conduzir diante da verdade. Então, se você é uma pessoa entregue ao Espírito Santo, se você é uma pessoa convertida a Deus, não tema, não se preocupe, porque o Espírito Santo, ele colocará pessoas do teu lado para te guiar. Você não será enganado. Você não será. Se você se curvar ao Espírito Santo, se você se humilhar diante dele, ele colocará pessoas capacitadas, preparadas para te orientar, para te guiar diante do seu santo caminho. Ainda a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, em Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, a palavra de Deus diz que nós, infelizmente, eu e você, nós podemos mentir. Eu e você podemos mentir ao Espírito Santo. Infelizmente, né? A palavra de Deus diz, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Então, meus irmãos, esse texto diz que o homem mente ao Espírito Santo, como Ananias mentiu, e ele sofreu as consequências da sua mentira. Então, meus irmãos, muitas vezes pessoas entram nas igrejas com a Bíblia na mão e proferem mentiras diante do Espírito Santo. Mas essa mentira, ela virá a ser revelada. A palavra de Deus diz, nada ficará em oculto que não seja revelado. Como aqueles dois foram revelados que eles estavam mentindo, Ananias e Safira, assim também, meus irmãos, aqueles que se puser diante de você para te enganar nas coisas espirituais. Se você é uma pessoa, eu volto a dizer, contrita, entregue, convertida ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo revelará quem é a pessoa que está na tua frente espiritualmente, te conduzindo, te guiando, te instruindo, se é uma pessoa de Deus ou não. Não se preocupe que o Espírito Santo revelará. E a palavra de Deus nos diz que aqueles dois irmãos mentiram, dizendo que tinham vendido a propriedade por um preço, sendo que tinha vendido por outro. Então, meus irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é um ser vivo. Ele não é uma coisa. Ele não é uma força como algumas religiões aí ensinam. O Espírito Santo é um ser. Ele é vivo. Ele é uma pessoa. Ele habita conosco, meus irmãos. A palavra de Deus ainda nos diz em Hebreus capítulo 10, 29, que nós podemos insultar o Espírito Santo de Deus. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e insultar o Espírito da graça. Insultar significa faltar com respeito, desprezar. A palavra insultar significa isso. Faltar com respeito ao Espírito Santo. Tem muitas pessoas, meus irmãos, que insultam o Espírito Santo. Muitas pessoas que insultam. Essa religião mesmo que diz aí que o Espírito Santo é uma força, uma energia que vem das hidrelétricas para as residências, para as casas comerciais, para as indústrias. Que o Espírito Santo é uma força que enche o pneu, um pneu de um carro, de uma moto. Essa religião está insultando o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, meus irmãos, o Espírito Santo pode ser insultado. Assim como eu e você somos insultados, o Espírito Santo também é. Assim como as pessoas faltam respeito para comigo, para com você, as pessoas faltam respeito e desprezam o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem tocado no teu coração, o Espírito Santo tem tocado no teu coração, e você tem desprezado? Não despreze, meu irmão.
Não rejeite Deus, não rejeite o Espírito Santo. Eu e você somos, como eu falei, como um violão, como um instrumento. Quer ver sair um som perfeito? Se submeta, se humilhe, se quebrante diante do Espírito Santo de Deus. Deixe-se quebrantar. A palavra de Deus diz que o homem e a mulher têm que ser quebrantado diante do Espírito Santo de Deus. Deixa de ser rude. Deixa esses preceitos de homens que te guiou tanto tempo. Deixe-se guiar pelo Espírito Santo. Deixe-se conduzir pelo Espírito Santo. Deixe-se testificar pelo Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. E a palavra de Deus também nos diz, meus irmãos, que o Espírito Santo é uma pessoa porque nós podemos blasfemar contra ele. A palavra de Deus nos diz em Mateus, capítulo 12, verso 31, a palavra de Deus diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Mateus 12, 31 e 32. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que Deus perdoa os criminosos, Deus perdoa os feiticeiros, Deus perdoa os adúlteros, Deus perdoa os ladrões, Deus perdoa os idólatras. Deus perdoa, meus irmãos, o pior pecador que você conhece, que muitas vezes você não quer estar perto. Deus perdoa qualquer tipo de pecado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Nunca blasfeme contra o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, é uma pessoa. E ele é uma pessoa especial, porque o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo é Deus. Amém? Vamos encerrar por hoje essa reflexão, essa pequena reflexão, mas vamos estar dando continuidade a esse tema. Amém, meus irmãos? No próximo domingo pela manhã, às 9h30 da manhã, estaremos dando continuidade a esse tema. Tá bom? O Espírito Santo é uma pessoa linda, maravilhosa, poderosa. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo, meus irmãos, ele intercede. O Espírito Santo testifica. O Espírito Santo guia. O Espírito Santo dá ordens. Ele conduz, ele nomeia. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. O Espírito Santo pode ser insultado, pode ser blasfemado, pode ser entristecido, porque ele é uma pessoa, mas uma pessoa especial. Ele é Deus. Ele é Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que Jesus disse que o Espírito Santo viria habitar conosco para sempre, Jesus estava dizendo: o Pai, o próprio Deus habitará conosco, habitará convosco para sempre. Então, quem habita no teu coração, quem habita na tua casa, na tua vida, é o próprio Deus em espírito. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que todos possam ter uma noite feliz, abençoada, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça, inscreva-se no canal, tá bom? Faça sua inscrição, entre no canal, se inscreva. Será muito importante a sua inscrição. Tenha uma noite feliz, abençoada, em nome do Senhor Jesus.